pela disposição de estar aí depois do. A gente estava conversando sobre o final de ano, né? Por incrível que pareça, chegamos a mais um ano muito bacana, com saúde, com paz, com prosperidade, e a Pleno sempre colocando a informação de qualidade, eu sempre chamo a atenção disso, informação de qualidade, tem muita informação disponível hoje no mundo, graças a Deus, entretanto, nem sempre de qualidade, é importante a gente prezar por essa informação de qualidade. E a Pleno, dentro do conceito dela de gerar informação, de gerar ciência, ciência aplicada, para que você possa colocar dentro do teu consultório, assim como eu que fiz 2 implantes, fiz uma regeneração, você fez uma exo ou uma grande, uma pequena cirurgia, a Pleno é uma empresa para dentistas criada por dentistas do século XXI, e isso faz toda a diferença. E o dia, né, a importância da gente estar aqui hoje, o objetivo da gente estar aqui hoje é poder mostrar qual é o diferencial da Pleno, por que que a Pleno está no mercado e o que a Pleno pode oferecer de diferente para que você possa substituir, para quem não substituiu ainda, utilizar para quem ainda não utilizou, ou manter para quem já utiliza a Pleno, utilizar os produtos da Pleno. E para isso, hoje, na noite de hoje, eu tenho o privilégio de ter o professor Rodrigo Martins. O Rodrigo, ele é especialista em pério e implante, formado pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Unesp. Então, ele é meu co-irmão, eu fiz o Unesp Araraquara, ele fez Araçatuba, né? Ele também é mestre em periodontia, doutorando em periodontia pela Universidade de Guarulhos, para um programa nota 6. Ele é major da Polícia Militar, né, do estado de Tocantins, lá em Palmas, e eu tenho o grande privilégio de tê-lo como um amigo, de tê-lo como um referenciador e também como usuário da Pleno. Então, o dia da gente estar aqui hoje é poder compartilhar, para que o Rodrigo possa compartilhar um pouco da experiência dele, de quais foram os fatores e do porquê ele mudou. O Rodrigo, com esse currículo, com essa competência que ele tem, ele utilizava os produtos que vocês estão habituados a utilizar, que eram os produtos que estavam disponíveis no mercado, e o Rodrigo, ele migrou, né? Ele entendeu essa diferença da Pleno, houve a curva de aprendizado. Eu acho que o Rodrigo, com certeza, como profissional e como professor que ele é, ele vai comentar isso, do porquê ele fez isso. Então, Rodrigo, eu queria mais uma vez agradecer o seu tempo, ele ainda está no consultório dele, né? Então, agradecer o tempo dele, que ele disponibilizou para estar aqui conosco, de mostrar, de apresentar os casos dele, né? Agradecer em nome da Pleno, em nome de Alberto Blay, em nome de Sami Tunkel e meu, né? De você poder estar compartilhando um pouquinho da tua experiência e da tua categoria aqui com a gente, né? Lá no Abroça, a gente teve o privilégio de ter o Rodrigo conosco lá no stand, super requisitado, a aula dele foi fantástica, né? Os comentários todos, isso é bacana, repercute, tanto é que só está reiterando a vinda dele aqui conosco. Então, Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, né? Nós estamos aqui com deve estar uns 25, 26 graus, eu não sei quanto está em Palmas. Em Palmas está frio? 25 graus está em Palmas hoje? 25, um dia frio? 42. Ok, então. Está um dia normal hoje. 42. Sério, Rodrigo? Aqui tá brabo, viu? Aqui tá complicado. Bacana. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, professor. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sempre digo que para mim é um privilégio muito grande, né? Todas as vezes que eu sou convidado a falar pela Pleno, porque é uma marca assim que, apesar de ser ainda nova, né? Mas ela já entrou no mercado com um mindset muito forte, assim, em termos de inovações, e que, à medida em que eu fui conhecendo os biomateriais, os materiais, os implantes da Pleno, esses biomateriais e os materiais em si foram me conquistando por essa preocupação que a empresa tem com a resolução mais biológica possível. E aqui eu já quero adiantar para vocês que o que me fez migrar para Pleno é o fato de que eu gosto, não sei se vocês gostam também, mas eu gosto de correr menos risco possível, né? Quando a gente fala de regenerações, quando a gente fala de enxertos ósseos, né, de uso de biomateriais, eu acho que todo mundo se frustra muito quando a gente tem insucessos.
E esses insucessos, para quem mexe com esse tipo de cirurgia, eles são medidos em detalhes, né? É uma sutura que não ficou legal, é uma possibilidade biológica diferente de uma tendência maior de infecção, ou um biomaterial que expõe muito, né? Então, tudo isso são detalhes que na clínica fazem muita diferença e que quando a gente vai migrando o nosso olhar para fazer escolhas biológicas que trazem para a gente o menor risco possível, isso vai trazendo, vamos dizer assim, uma condição praticamente normal da gente escolher entre um biomaterial e o outro, né? Quando a gente fala, professor, se você tiver qualquer problema aí, eu não estou enxergando vocês, aí vocês me falam, tá? Se surgir Tá, alguma coisa aí Rodrigo, estamos todos aqui, manda bala. Tá tá legal. tudo certo. Então, assim, ó, eu acho, bom, certamente, se não a maioria, acho que todos já experimentaram a viagem de avião, e é impressionante porque todas as vezes que a gente vai viajar de avião, o piloto que está conduzindo essa aeronave, ele provavelmente já teve muitas e muitas horas de voo, mas independente dessas horas de voo, esse piloto ele vai sempre seguir um protocolo, ele vai sempre conferir item por item do seu protocolo, fazendo um checklist. E quando a gente fala de regeneração, é preciso que a gente entenda que existem tantas outras coisas que a gente tem que prestar atenção. Mas dois aspectos na regeneração, eles precisam ser levados em consideração de forma muito, muito forte e evidente. O primeiro deles é a estabilidade que a gente dá para esse enxerto. E o segundo é a nutrição que a gente vai fazer com que esse enxerto tenha para ele sobreviver. Se a gente não tiver estabilidade, não tiver nutrição, é muito possível que o nosso enxerto ele não tenha um sucesso que nós esperemos, né? E nós vamos estar falando sobre isso e depois vamos mostrar bastante caso clínico sobre essas coisas. Quando a gente fala de regeneração, a gente não pode deixar de citar, até por uma questão assim de respeito com a história, que uma primeira pessoa a colocar essa exclusão celular foi o Melcher em 1976. E ele colocava, então, uma concepção de membrana ao nível tecidual, né? Não era uma regeneração óssea guiada, mas era uma regeneração tecidual guiada. E essa regeneração tecidual guiada, ela compunha basicamente a ideia de uma exclusão celular, ou seja, eu tinha um defeito ósseo periodontal infraósseo, e eu queria, então, que esse defeito ele fosse populado, ele fosse habitado por células que tivessem a capacidade de regenerar aquele defeito. Então, aqui, principalmente, a gente falaria de células mesenquimais, diferenciadas do ligamento periodontal, com capacidade de formação de cemento, com capacidade de formação vascular, com capacidade de formação fibroblástica, né? E também as células osteoprogenitoras. Então, Belcher dizia que se a gente não colocasse uma membrana para evitar a migração de células para essa região, esse defeito ele seria ocupado primeiro por essas células, porque elas têm um turnover maior, ou seja, elas têm uma capacidade maior de proliferação, e elas invadiriam esse defeito antes dessas células do ligamento periodontal, antes de células osteoprogenitoras. E a base conceitual foi que era preciso colocar uma membrana, né, para evitar que essas células epiteliais invadissem esse defeito. Uma outra coisa que muito pouca gente fala em relação às membranas é que quando a gente isola um defeito, e é preciso que você preste bastante atenção nisso, todas as vezes que a gente vai fazer uma regeneração óssea e que a gente usa algum tipo de barreira, algum tipo de membrana, o princípio de exclusão celular ele é importante. Ele é importante. Mas dependendo do biomaterial que você use, por exemplo, uma barreira, né, que oclui totalmente o defeito, ou algum outro tipo de biomaterial que não permita alguma troca de componentes entre o meio que está recebendo o enxerto e o epitélio, se não houver essa troca, o risco que você tem de uma necrose do seu tecido aumenta, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essas coisas, porque a gente exclui célula, é verdade, mas a gente também quer que exista uma passagem de certos nutrientes
entre o meu defeito e o meu epitélio. Porque você sabe, epitélio, ele não tem nutrição própria, ele precisa de conjuntivo. Então, se o meu epitélio está muito fino e eu não permito nenhuma troca de informação ou de líquidos que seja entre esses dois componentes, a minha chance de ter uma necrose tecidual superficial é maior, e aí necrosando, você sabe o que acontece, né? A gente às vezes tem que tirar tudo e fazer tudo de novo. Quando a gente fala, então, desse princípio de exclusão celular, a gente pode usar vários tipos de barreiras, né, de membranas. Por exemplo, a membrana de politetrafluoretilente expandido, como a gente conheceu há muito tempo, ela foi utilizada e continua sendo utilizada, porém, ela tem algumas características que são boas e que, no meu modo de entender, outras que não são tão boas assim. Uma característica que é uma desvantagem é o fato dela não ser reabsorvível, ou seja, eu preciso de um segundo tempo para reabrir essa membrana. Ela é bioinerte, é uma boa qualidade, ela tem um tempo de exclusão adequado, ou seja, eu preciso de um tempo para que aquelas células que foram habitadas naquele defeito, elas tenham uma maturidade suficiente para formar células comprometidas com a formação óssea. E a partir disso, então, a gente pode até tirar a membrana, porque não vai acontecer mais nada, porque a célula já está diferenciada para formar osso, né? Porém, devido àquela característica que eu disse a vocês, ela apresenta maior risco de exposição, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. As membranas de colágeno, elas têm algumas características interessantes também. A principal delas é que ela é reabsorvível, a gente não tem essa necessidade de abrir, não tem um segundo tempo cirúrgico. Porém, não existe membrana de colágeno no mundo que vai te dar uma reabsorção que não seja do tipo inflamatória. O que eu quero dizer com isso? E eu quero colocar isso dentro daquele contexto de segurança biológica que acabou me direcionando para o uso de biomateriais sintéticos. Desculpa, doutora, acho que alguém entrou com o microfone aberto aqui, a gente já vai... Ok, pois não. Tá bem, beleza. Então, veja que quando eu utilizo uma membrana de colágeno, seja de origem animal, por exemplo, xenógeno, sei lá, qualquer coisa do tipo, eu vou ter uma reabsorção desse colágeno por uma reação inflamatória, ok? Ou seja, eu tenho alguns produtos de superfície, esses produtos não são reconhecidos como self, ou seja, não são reconhecidos pelo nosso próprio organismo, e o que vai fazer com que essa membrana de colágeno seja reabsorvida é uma resposta inflamatória, certo? Agora, você pensa bem, num ambiente que você está querendo fazer uma regeneração, é melhor que você tenha um biomaterial que tenha maior ou menor resposta inflamatória. Claro que se você tiver menos inflamação possível, os riscos inerentes em relação ao uso de biomaterial e o resultado que você quer, eles diminuem. Outro problema da membrana de colágeno, além dessa reabsorção imunomediada, é o fato que ela apresenta diferentes tempos de reabsorção. O que eu quero dizer com isso? Existem membranas que você vai colocar, por exemplo, para fazer uma regeneração pequena, mas essa membrana, depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, já reabsorveu, ou seja, ela não cumpriu o principal fundamento que ela tinha de fazer o quê? De excluir célula epitelial. E aí você perde com isso. Então, é preciso que a gente tenha biomateriais que tenham o tempo correto para poder ficar, assim, sem reabsorção, e que permita que a célula que foi ocupada por aquela região tenha uma capacidade já de se diferenciar em osteoblasto e seguir na sua diferenciação. E outra característica que ela tem também é o menor risco de exposição, ok? Eu me lembro muito bem, eu já estou na lida aí há 26 anos, e existia uma época, há muitos anos atrás, em que as retrações gengivais, elas eram tratadas por meio de regeneração tecidual guiada. Lógico, tinha enxerto de tecido conjuntivo, a gente continuava fazendo essas coisas para recobrimento radicular, mas existia uma técnica em que a gente fazia uma tenda, utilizando um fio específico, para produzir aqui um espaço que a gente chamava de space make, e aí a gente colocava uma membrana nesse lugar e trazia todo o tecido para a coronal. Então, não era simplesmente uma colocação de enxerto gengival, a gente tentava regenerar essa área mesmo para criar osso e criar tudo.
E o interessante é que esse fio era um fio que o pessoal da ortopedista, da ortopedia usa muito, que é o PDS2. E esse PDS2 é um fio à base de polidioxonona. Ele é um fio reabsorvível, que tem uma certa memória. Então, quando a gente fala de polidioxonona, algumas pessoas ficam com medo desse biomaterial, mas eu quero dizer para você que esse material já existe há muito, muito, muito tempo. Né? A medicina usa isso há muitos anos. E eu que trabalho no hospital, que opero no hospital, esse fio é muito utilizado por muita gente, inclusive por ortopedistas, né? Para estrutura de tendões e tudo, não é? Quando a gente fala agora de regeneração óssea guiada, os princípios de exclusão celular, eles são praticamente os mesmos e vieram biologicamente desse conceito anterior de Melchior, lá de 76, né, 75. Então, a gente tem aqui algumas características dessas membranas que são mais utilizadas de PTFE, de colágeno, umas com maiores características, outras com características não tão boas assim, mas o fato é que a gente tem, então, esse biomaterial sintético, que é 100% sintético. Ele não tem nenhum tipo de componente animal ou humano, ou seja, ele não vai estimular nenhum tipo de reação imunogênica, ok? Ele é semicristalino, e isso vai permitir com que não haja uma resposta inflamatória exacerbada, e também ele tem um maior conforto para os pacientes, né? Então, a polidioxonona é um material sintético que vai estar, vamos dizer assim, altamente indicado para esse tipo de regeneração que a gente precisa, né? Com o menor risco. Você vai perguntar para mim assim, Rodrigo, quer dizer que tudo que você usou na vida até hoje não funciona? Eu falei assim, não, eu não disse isso, né? Não disse isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, né, que quando a gente vai caminhando pela essa estrada de tomada de decisões, a gente vai criando automaticamente uma árvore de decisões. E as nossas decisões, elas vão caminhando para aquilo que biologicamente, cientificamente, faz mais sentido e que traz mais segurança para a gente usar, né? O professor Jamil depois pode citar, porque ele fala isso com muita propriedade, que o fato da membrana também ser totalmente sintética, a gente tem excluído daqui a possibilidade de transporte de algumas substâncias que a gente chama de prions ou de prions, que são coisas que podem causar uma reação inflamatória muito importante e que depois o professor Jamil pode citar, inclusive, algumas consequências graves para pacientes que são transplantados e que precisam, por exemplo, podem ser doadores, que isso tudo, existem centros de transplantes que, se você faz algum tipo de enxerto ósseo, por exemplo, como material xenógeno, e que você não pode ser doador, né? Então, ele pode contar essa história com maior propriedade para vocês. Então, quando a gente está falando da membrana de PDO, é uma membrana que ela tem algumas características que, para mim, são muito importantes. Primeiro, ela é reabsorvível. Eu não preciso de um segundo tempo para tirar. Mas, veja, a reabsorção dela, por o fato dela ser sintética, é uma reabsorção que ela acontece por hidrólise, não é por resposta inflamatória. Tá certo? Ela é bioinerte, o tempo de exclusão dessa membrana é de 3 a 6 meses, mais do que suficiente para que aquele enxerto que você colocou lá particulado, junto com o autógeno, ou com PRF, ou com o que você quer, seja altamente propício para a diferenciação celular desse grupo de células para, então, formar o tecido ósseo que você precisa. Menor de risco de exposição, porque ela vai estar trocando nutrientes ali entre o meio interno e o meio externo, junto com a membrana, né? E isso permite com que essa membrana ela seja bastante segura para que a gente possa utilizar, tá? Essa característica, para mim, é uma das principais também, né? A matriz extracelular, você tem que entender assim, né? A matriz extracelular é o esqueleto que a gente tem. A gente, por exemplo, se a gente não tivesse esqueleto, a gente seria um monte de massa amorfa. Então, a gente precisa de ter suporte para alguma coisa. E o que vai dar suporte biológico para as suas células? É a matriz extracelular. Dá uma olhada bem boa nessa característica, né? Então, quando a gente olha a matriz extracelular e que a gente coloca agora a membrana de PDO, já em microscópio eletrônico, veja só a similaridade que existe entre essas duas estruturas. Esse é um arcabouço muito, muito interessante
para que a gente consiga fazer com que haja migração de células para essa região e a membrana, de alguma forma, ela possa, inclusive, servir para que a sua cicatrização seja melhor, né? Então, essas características da membrana já vão dando o teor pelo qual a resposta biológica cicatricial dessa membrana é muito, muito boa, por causa desse mimetismo, né? Olha que artigo legal esse aqui. Esse artigo mostra uma coisa bastante interessante. Então, veja que foram feitas um cultivo de células-tronco derivadas do tecido adiposo humano. E essa imagem que você vê aqui é o baseline, é uma matriz extracelular que foi colocada ali, ok? E aí existe um tratamento de bioluminescência em que tudo que você está vendo aí de vermelho são células-tronco, derivadas do tecido adiposo humano. E essa membrana é uma membrana de PDO. Então, esse BK26 é esse, entre aspas, um corante que vai fazer com que tudo quanto é célula-tronco esteja apresentada de vermelho na bioluminescência. 4 horas está assim, veja só depois de 24 horas. Veja o poder que a gente tem quando a gente tem um arcabouço biologicamente ativo, né? Se a gente está permitindo com que células-tronco sejam cultivadas em 24 horas nessa quantidade, né? Isso é mais do que suficiente para a gente ter uma segurança para dizer para todo mundo que essa membrana ela vai também servir como arcabouço para a concentração de fibrina, para trazer células para essa região, né? Para fazer toda a parte biológica e que torna ela também segura. Aqui uma outra imagem, né, no microscópio eletrônico, veja só que a gente tem aqui no baseline a membrana, e depois de 11 dias, toda essa parte que você está vendo que está preenchida é de célula-tronco, né? Células que são biologicamente muito importantes nesse sentido de regeneração, ok? Então, veja só essa matriz, essa celular agora, né? A membrana de PRF, elas estão isoladas, e agora, quando a gente tem a matriz extracelular junto com o PRF, veja que a gente tem agora uma matriz extracelular que está envolvida por o PRF. Então, para quem gosta de usar PRF, como eu gosto, né, a gente pode fazer, inclusive, o que a gente chama de funcionalização da membrana. A gente pode produzir o IPRF ou o SPRF, que é o líquido, e a gente pode fazer infundir essa membrana com esse PRF, e que a gente vai potencializar ainda mais a característica dessa membrana de trazer ainda mais fibrina, trazer ainda mais células específicas para esse tipo de generação. Essa é uma outra característica muito, muito importante. Olha, quando a gente fala de estabilidade, a gente tem que pensar o seguinte, ó, não adianta, viu? Não adianta eu simplesmente eleger um biomaterial particulado, colocar esse biomaterial num defeito, e aí simplesmente colocar uma membrana lá e deixar quieto. Eu preciso estabilizar essa membrana. E essa membrana da Plenon, ela estica muito bem e a gente consegue, inclusive, colocar parafuso, a gente consegue colocar taxinha, a gente consegue fazer muitas coisas com essa membrana no sentido de causar essa estabilidade. Lembra? Isso é uma característica única, né, Rodrigo? E é legal porque todo mundo chega e fala assim pra gente, pô, mas o que ela tem que as outras não têm? Ela tem tudo que as outras têm, mas não é orgânica, e isso aqui eu brinco, né? É que eu ouvi, alguém me falou, não sei se falaram pro Beto, falaram assim, é difícil falar com o Jamil é pai da criança. Ele não gosta de ouvir. Alguém falou isso pro Beto, eu acho, né? Não gosto mesmo, assim como falar filho, mas eu tenho que aceitar o que tem de ruim, mas também eu tenho que falar o que tem de bom. Se alguém que está aqui assistindo, até tem 130 pessoas, já viu esticar isso aqui que não seja Teflon, eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, você ter uma membrana que estica isso é um diferencial que eu quero ter para mim. E eu desejo que todo mundo tenha, né, Rodrigo? E eu lembro quando você falou isso para mim. Você falou assim, o que que... E eu falei para você, eu lembro até hoje, você me perguntou, Jamil, qual é a característica? Eu falei, Rodrigo, eu não vou te dar explicação. Na hora que chegar aí em Palmas, abre uma e estica. Lembra? Uhum. Você falou, pô, matador. Você falou assim, prof, matador. De fato, essa é uma característica interessante, né? Porque, veja, se você tem uma membrana e essa membrana ela não consegue passar por um processo de fixação,
você não consegue estabilizar esse enxerto de uma maneira que ele seja biologicamente correta. Olha o que acontece. Muita gente erra nisso, né? Eu posso usar o melhor biomaterial que existe no mundo, eu posso usar a melhor técnica, mas quando eu coloco a minha membrana, essa membrana, mesmo que você suture o retalho bem suturadinho, à medida que o paciente fala, à medida que o paciente come, essa membrana ela vai mexer. E se essa membrana tem movimento, ela vai também trazer movimento para o meu enxerto que está debaixo dela. Enxerto gosta de estabilidade. Enxerto não pode ter movimento. E eu estou falando de enxerto gengival e ósseo, qualquer tipo de enxerto. Tem que ter estabilidade. Então, quando você fizer seu enxerto, você tem que pegar essa membrana, colocar um parafusinho nela ou uma taxinha e esticar muito bem essa membrana. Para quê? Para que essa membrana ela não tenha mobilidade com o passar do tempo e ela traga o seu enxerto que está debaixo dela para uma estabilidade também. Os seus resultados, se você fizer isso, vão mudar absurdamente, absurdamente. Eu conheço muita gente que às vezes vem aqui na clínica fazer mentoria comigo ou nos cursos que eu dou e que eles são absolutamente frustrados com a regeneração óssea. E aí você vai falar assim, tá, cara, mas o que está acontecendo? Vamos ver na sua técnica. Olha, eu coloco a membrana direitinho e tal, tal, tal. Não, mas a membrana tem que ser fixada. Se você não pegar a sua membrana, fixar ela direitinho, deixar ela bem estável, não adianta. Você vai perder muito do seu material, ok? Ó, esse é um artigo que o meu colega de doutorado, o professor Marcos Vinícius, ele publicou agora, né, num artigo, muito legal, porque mostra que, inclusive, que a membrana de PDO, quando ela fica exposta, ela mantém as suas características e a contagem de bactérias, tanto na face externa quanto na face interna da membrana, é muito, muito baixa. Veja a característica, por exemplo, dessas membranas em relação a colágeno. Né? A membrana de PDO de 0,5 milímetros, ela é perfeita, perfeita, né? Então, veja que a quantidade de bactérias que foram acumuladas aí é muito, 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 muito menor do que as outras, né? É bem menor, com significância muito menor, né? Bom, dito isso, vamos para aquilo que vocês querem, né? Que é caso clínico, todo mundo aqui é clínico, então vamos lá. Esse primeiro caso clínico é de uma paciente que sofreu um processo de perda periodontal, uma paciente que teve uma periodontite bastante importante, né, avançada, e ela passou, então, por um primeiro processo de tratamento periodontal, a gente levou ela para uma condição de estabilidade biológica, e aí ela, infelizmente, perdeu esses dois laterais. E esses dentes, eles foram extraídos, e você já imagina o que acontece quando a gente extrai um dente e que esse dente passou por um processo de periodontite. A gente teve uma perda óssea significativa. Essa foto oclusal mostra bastante, assim, o que aconteceu com esse osso, né? Ele perdeu bastante espessura, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando a gente abriu o retalho, perceba aí, então, que a gente tinha uma condição óssea bastante limitada para a gente colocar isso, né? Para a gente colocar um implante e fazer qualquer outra coisa desse tipo. Mas, como eu sou meio, né, um cara assim, ousado, vamos dizer assim, eu falei para a paciente, olha, eu acho que dá para a gente colocar implante aqui e fazer um procedimento de regeneração simultâneo, ok? Beleza. Então, a gente instalou aí 2 implantes da Plenum, né? Os implantes da Plenum, eles são muito, muito, muito bons. Tanto a parte de broca, se você não conhece ainda o kit cirúrgico, né, de brocas, de fresas da Plenum, e se você já trabalhar com implante há muito tempo, você vai perceber que quando você vai usar a broquinha da Plenum, as brocas, as fresas, você vai perceber isso que eu estou te dizendo, ela não sai da mão. Eu não sei se o professor Jamil, o professor Beto, eles que desenvolveram o sistema, mas quando você vai fresar, a fresa ela não fica dançando. Ela entra de uma maneira muito boa. Então, veja só o que aconteceu. Não foi feita expansão, não foi feito nada aqui. Veja como esse osso, ele permaneceu ali na cervical, né? E expandiu só com um broquinho, mais nada. Então, nós instalamos os implantes, né? E aí, veja só que os implantes eles foram travados na apical, mas ficou muito dos implantes ficaram expostos, né? Veja aí, ó, tá vendo? Uma outra imagem.
Aí a gente fez o quê? A gente fez o PRF, o PRF, para quem não conhece, a gente faz a venopulsão do paciente, e aí esses tubinhos, a gente coloca eles em uma centrífuga, passa por um processo específico, não é? E aí desse processo, a gente vai tirar duas coisas. A gente vai tirar isso que são as membranas de PRF, não é? E também a gente vai ter o PRF líquido. Com o PRF líquido, a gente faz o stick bone, que é esse stick bone com pleno ósseo que você está vendo. A gente tem uma aglutinação e agora a gente faz a funcionalização das membranas com o PRF, ok? Bom, aí a gente colocou aí o pleno ósseo, né? E colocamos já as membranas funcionalizadas com o PRF. E essas membranas foram fixadas e estruturadas. Bom, fizemos então a sutura. É importante que você faça essa sutura, né, de maneira correta. Essa sutura, ela não pode ser feita simplesmente assim, de uma sutura de pontos interrompidos. Você precisa fazer uma sutura horizontal para poder estabilizar isso, fazer a reversão da ferida, e depois vem com a sutura interrompida, né? Aí, com 15 dias de pós-operatório, perceba que a membrana ela foi colocada cavalgada em cima de todo o defeito. Então, com 15 dias, um aspecto bastante interessante da cicatrização. Lembra que eu te falei? A membrana, ela precisa excluir célula, mas ela também precisa ajudar o teu tecido. Ela precisa permitir a passagem de certos componentes que trazem bem para o seu tecido. E quando você faz isso, funcionalizando ela com PRF, é como se a matriz extracelular da sua membrana, ela fosse agora preenchida por PRF, e esse PRF traz para si uma atração muito forte para as células epiteliais. Então, ela é característica disso com 15 dias. Está muito, muito legal, né? Foram removidos os pontos, 15 dias aí, ó. Eu não tive muita paciência e com 45 dias eu pedi para a paciente fazer uma tomografia para mim. Então, você vai ver o inicial e o 45 dias depois, como já mudou a característica de formação de tecido nessa região, né? Tá um pouco jovem o osso, é verdade, nós vamos mostrar alguns casos um pouquinho com tempo maior de follow-up, mas percebe que já existe uma mudança bastante interessante aqui quando a gente lida com esses tipos de técnicas e com esse tipo de material. Aqui um outro caso bastante desafiador, né? Era um caso de uma paciente que tinha uma lesão de furca, assim, bastante importante e que na radiografia aparecia bolsa periodontal nos outros dentes e bastante perda de inserção em outras áreas. Olha, se você ver essa imagem, o que você faria aqui? Né? Então, no lado a gente tem exposição de furca, tem reabsorção de raiz, tem fratura, tem reabsorção óssea, ou seja, estava meleca esse negócio, né? E aí, lógico, o que a gente teve que fazer? Extraímos os dentes, e aí, olha só, como a curva de aprendizado, ela vai acontecendo aos pouquinhos, a gente vai pegando mão com o material, a gente vai aprendendo a confiar nas potencialidades biológicas do biomaterial, a gente vai ficando mais abusado, né? Então, olha só, o que a gente fez aqui foi extrair os dentes, né? Esse dente já estava com reabsorção, olha só a altura desse alvéolo do molar, dos premolares, onde ficou depois da extração. E ela não tinha altura de ser maxilar. Fizemos, então, a osteotomia através do piezo, levantamos a teto da cavidade para funcionar como se fosse... A janela vai funcionar como se fosse o teto da cavidade. Eu faço isso direto, tá? Outra dica que eu vou dar para vocês que é importante. Quando a gente vai fazer levantamento de seio maxilar, eu já tive 1 ou 2 casos em que a cirurgia foi ótima, foi linda. A membrana não foi exposta, não foi nada. Mas a gente coloca, às vezes, o material, e o biomaterial ele é meio pontudinho. E, às vezes, um fragmentozinho daquele biomaterial, ele perfura, faz uma microperfuração da sua membrana sinusal e vai lá para dentro do seio maxilar. Geralmente não acontece nada, mas tem alguns pacientes que respondem a isso com infecção. Então, olha só, 100% dos meus casos, eu protejo a membrana sinusal com a Plenum Guide. 100%. 100%. Né? Não, IPRF, coloco também PRF, mas tem que ter uma membrana que tenha um tempo de reabsorção mais lento, porque você não quer correr o risco de acontecer isso que aconteceu já comigo. Então, assim, ó, você não precisa tomar o choque que eu tomei também, não enfia o dedo na tomada que dá choque,
tá certo? Então, eu já tomei esse choque, estou dizendo para você, não tome esse choque. Todas as vezes que você levantar uma membrana do seio maxilar, coloque uma membrana para interpor entre o biomaterial. E a Plenum Guide é fantástica para isso, porque parece que ela cola na membrana do seio maxilar e é muito interessante. E aí a gente... E o importante, Rodrigo, posso te interromper? Claro, O sempre importante, precisar. a gente estava discutindo isso há um tempo atrás aqui em Guarulhos. A membrana de LPRF é uma membrana bacana para estimular a vascularização e tal, mas ela não tem característica de proteção. Então, se você proteger a membrana com a membrana de LPRF, colocar o biomaterial, vai furar da mesma maneira. Né? A gente estava discutindo isso. Você precisa de uma coisa que seja mecânica mesmo, uma É isso aí. membrana mesmo, para valer. Então, assim, ó, essa foto não está mostrando, mas aqui de baixo tem membrana, tem o biomaterial e essas membranas de APRF foram colocadas por cima para fechar tudo. E aí, eu falei para o professor Jamil, para o professor Beto e para o Sami também, professor Sami, que eu tenho tido um problema sério. Um problema sério. Qual é o problema que eu estou tendo? É que está vindo assim, ó. O que eu faço com esse tanto de osso? Né? Porque a gente está fazendo assim um tratamento que é um over concept, na expectativa de que esse bimaterial ele vai ser um pouco reabsorvido, né? E aí quando a gente olha, fala assim, nossa, mas o paciente vai morder aonde agora, né? Porque esse rebordo depois de 4 meses, olha como que ele tá. Veja aí, ó, 4 meses depois. Olha esse osso, como é que tá, né? Foi preciso, por incrível que pareça, eu tive que fazer uma osteotomia. Olha, eu tive que colocar os implantes e tive que fazer uma osteotomia. Bom, depois vem aquelas coisas de maquiagem, né? A gente precisa fazer enxerto gengival e essas coisas. Então, follow-up depois dos implantes já instalados e depois de 14 meses. Dá uma olhada só nessa foto da esquerda. Lembra desse caso, como é que ele estava, e olha como é que está essa foto da direita. Se a gente não tivesse um biomaterial que desse guarida para a gente ter um comportamento biológico tão bom assim, possivelmente essa técnica toda que foi feita de uma vez só, ela não teria dado certo. É claro, a gente precisa tomar cuidado com técnica, precisa fazer a técnica certinho, precisa fazer tudo bonitinho para a gente se assegurar de que os resultados vão ser muito bons. Mas percebe, nessa curva de aprendizado, aquilo que para mim é biologicamente mais seguro, para mim é mais atrativo, entende? Então, todas as vezes que a gente vai buscar uma solução para o nosso paciente, quanto mais biológico a gente for, melhor. Vamos para esse outro caso clínico. Esse caso é interessante porque esse paciente tinha essa fístula e ele me procurou e disse assim, doutor, eu venho tratando essa fístula há mais ou menos 9 meses. Assim, é mesmo? O que estão fazendo? Não, o dentista que está tratando para mim, ele está pegando essa fístulazinha aqui e está injetando dexametasona aqui dentro. Você está injetando corticoide aí dentro? Assim, é isso mesmo. Aí eu falei assim, bom, vamos ver como é que tá isso. Tá meio estranho esse negócio, né? Aí, bom, tinha uma fratura aí, você já sabe. Depois que a gente abriu o retalho, olha esse defeito. Então, a gente teve uma reabsorção muito grande da parede vestibular. No molar já tinha uma lesão de furca. E aí você fala assim, Rodrigo, fecha tudo, deixa ver o que acontece e depois trata, né? Aí eu falei assim, beleza, mas eu tenho confiança. Gente, presta atenção. Eu não estou dizendo que você tem que fazer o que eu fiz aqui, tá? Todo mundo tem uma curva de aprendizado, todo mundo tem um jeito de fazer as coisas. Se você quiser fechar esse negócio aí, por exemplo, colocar só umas membraninhas de PRF, não sei, são vários tipos de coisas para você fazer. O que eu estou te dizendo é o seguinte, veja a complexidade desse defeito, né? Então, como é que eu tratei disso? A mesma coisa que eu fiz naquele primeiro caso. Osso, membrana, fixação de membrana, tudo bonitinho. Então, veja, ó, debridamento do defeito, fechamos toda essa região com pós-operatório imediato, 2 meses depois dessa avaliação clínica, 2 meses aí, a gente vê que com 2 meses o tecido está muito legal, está muito bonito isso aqui, né? E eu digo mais uma vez para vocês, o Rodrigo é um cara espetacular? Não, eu só uso biomateriais que sejam de altíssima qualidade e que tenha potencial biológico
para a expectativa que eu quero alcançar, não é? Então, aí depois de 2 meses, 4 meses depois. Gente, olha a característica desse tecido gengival. Por que que eu acho que a membrana da Plenon, para mim, é a melhor membrana do mundo? E eu não troco ela mais por nada nesse mundo. Porque ela tem esse arcabouço que, quando eu coloco o PRF por cima, é um arcabouço dentro do arcabouço. Olha a qualidade desse defeito. Agora, eu vou perguntar para você uma coisa. Você acha que, se a gengiva está assim, o osso está ruim? De jeito nenhum. Eu vou te mostrar. Olha esse osso. Você lembra do defeito, né? Olha isso. Olha o defeito. Gente, depois de 4 meses, olha isso. Isso aqui, você nem precisaria mandar lá para a Andréia fazer uma guiada para você, entendeu? Dá para você fazer transgengival, mas como eu queria abrir para mostrar o defeito preenchido. E outra coisa, desvia o seu olhar um pouquinho para a esquerda e olha a furca do molar que estava exposta, que passa desbatido. Furca de defeito periodontal, hein? Coisa que não tem um prognóstico muito bom. Tá lá, preenchidinho de osso. Olha lá, né? E aí é só correr para o abraço, colocar o implante e ser feliz, tá bem? Bom, isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Essas características biológicas são importantes, alguns casos clínicos, e eu acho que agora o professor Jamil vai querer falar alguma coisinha sobre o Plenum Graft, não é isso, professor? Ah, é legal, sim. Aproveitar disso que a gente está agora Até alguém perguntou, deixa eu ver até quem foi, Rodrigo. Foi o Elcio, né? Tava perguntando se pode prender tudo. E agora com esse kit, passa mais um, só para deixar todo mundo com água na boca, né? A Pleno, a ideia, Rodrigo, que você também estava curioso para ver, né? A ideia é ter um kit de parafuso que seja completo. Primeiro que os parafusos são autorrosqueantes e autoperfurantes. Então você não precisa ficar fazendo o buraquinho antes, né? Fazer aquela fresagem para acertar. E segundo, é o tipo de parafuso, a pega do parafuso. Tudo isso era muito importante. Eu queria aproveitar aqui para falar que eu conheci algum dos seus casos. Eu falei, puxa vida, pena que na época a gente não tinha, e agora a gente tem. A Plena não tem, né? E às vezes a gente aprende a usar a taxinha porque a membrana de colágeno, né, ela requer isso. E um ponto que você chamou a atenção, né? Não dá para usar técnicas que a gente já utilizava, porque eram materiais antigos, né? Eram materiais antigos, a gente dava técnica. Então a gente mudou o material, a gente precisa refinar a nossa técnica. Então condensar um pouco mais, tratar isso, né? Tratar a membrana, conseguir parafusar a membrana, conseguir suturar a membrana, ter essa resistência. Eu acho que isso é muito bacana. E aqueles casos lá do seu enxerto, Rodrigo, qual que era a densidade do osso? Eu pergunto isso porque hoje tem muitos colegas que estão aqui assistindo a gente, né, que falam assim: puxa, eu já estou acostumado a utilizar o meu enxerto, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. E a ideia não é que você mude, a ideia é que você substitua o que você está utilizando por uma coisa melhor. Gente, não tem sentido a gente pedir para você mudar, trocar 6 por meia dúzia ou colocar alguma coisa inferior. É colocar numa coisa superior. E aquilo que você mostrou ali, claro que a gente já consegue com outros biomateriais, mas você tendo um biomaterial que ele é inorgânico, então você não vai ter problema. Utilizando a membrana que você consegue suturar, né? Aquele detalhe da furca é que faz a diferença. Provavelmente nenhum outro biomaterial ia fechar uma furca daquela. Me corrija se eu estiver errado, Rodrigo. Tá certíssimo. Deve ter mais gente periodontista do que a gente aqui. Então, o Sami aqui é pério, eu, Beto, todo mundo aqui é periodontista. Eu só não sou implantodontista, né? Para quem não sabe, eu não tenho título nenhum de implante, né? Mas, pelo amor de Deus, eu acho que isso é muito importante, né? E o tempo, né? Outra coisa que perguntam, deve ter perguntado para você, né? Se a gente pode abrir antes. Eu adoraria, né? Nós mudamos o material, nós não mudamos o ser humano. Eu adoraria abrir o ser humano antes, né? Meu sonho é vender pastel. Todos os meus alunos acham isso o máximo quando eu falo, gente, é dinheiro na mão, pastel na outra, né? E não é assim, a gente precisa. Quanto maior a extensão e a severidade do defeito, e você mostrou só defeitos de gente grande aqui, Rodrigo, muito legal. Parabenizo você, inclusive, porque a gente se expõe, né, quando mostra esse tipo de defeito, a mostrar aqui compartilhando com a gente. Muito legal mesmo, Rodrigo.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quanto é o preço de um levantamento de piso de seio maxilar? Buenos Aires, ao paciente sem contar os implantes. O Miguel, lá no Rodrigo é muito caro, ele é muito famoso, ele cobra muito, mas eu não tenho noção. Mas assim, não tenho uma noção. No Rodrigo é muito caro, não sei se ele é um bom baseline para você perguntar para ele, mas se ele quiser responder, não sei. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui, Rodrigo. Parabéns, bacana, muito bacana mesmo esse segundo caso eu ainda não tinha visto o primeiro, esse do seio e o outro eu tinha visto. Aquele do implante você foi muito valente, muito perspicaz clinicamente, aquele travamento muito bacana. Rodrigo, Parabéns. Oi, Rodrigo, como você falou que você não troca essa membrana por nenhuma outra, e eu entendo perfeitamente por quê, porque eu também estou tendo essa É, experiência, você vai gostar muito de utilizar ela em conjunção com o Plenum Graft, com esse kit de fixação, porque como ela é elástica, você vai poder fazer a colocação do parafuso no lugar que você quer e um pequeno buraquinho na membrana e vestir ela, como ela é elástica, ela passa por cima da cabeça do parafuso. Experimenta isso que você vai ver, que ah, experiência maravilhosa, e você vai eu já pedi para a facilitar Magda separar muito o a meu, sausage professor. technique, você vai ver. Você vai É, adorar. eu já pedi para a Magda separar o meu por causa disso aqui, ó. Isso aqui para mim é fantástico. Isso aqui é muito legal. Olha, isso aqui. É isso É que você isso está aí. falando. isso é top. É Quer Isso isso é dizer, aí. Você você vai price. tem ver a como ela, possibilidade de colocar você o vai ver como parafuso ela em cima veste por dele. cima. Isso. Isso é muito Ela estica legal. e veste. É muito legal. É isso aí. O meu já Ô, está preparado. Rodrigo, tem uma pergunta aqui do Daniel, lá de São Luís do Maranhão, Dr. Daniel Schmidt, Posso parar de cirurgião compartilhar aqui? bucomaxilo. Pode parar. Ele está perguntando se a Plenum Guide ela pode ser utilizada sem fixação. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Toda membrana, para alguns tipos de defeitos, quando são defeitos muito pequenos, você pode fixar a membrana com fio na própria sutura. Então você faz aquela sutura em cochoeira horizontal, não é? E aí você dá na sutura para pequenos defeitos vai bem. Agora, quer um conselho? Fixe todas. Porque a sua membrana, se ela não tiver esticadinha e fixada, essa movimentação que o paciente tem vai ser transmitida para o teu enxerto. E o teu enxerto ósseo vai movimentar. Isso você não quer. Então, se você quiser potencializar cada vez mais o seu enxerto ósseo, fixe a sua membrana, faz o sausage, né? Eu estou separando uns casos, viu, professor? Eu não quis colocar isso aqui agora, porque eu achei que eu ia ser muito abusado. Mas depois eu tenho separadinho alguns casos que estão ainda em evolução de tratamento de defeito vertical com membrana Plenum Guide. E o resultado está sendo legal, né? Está sendo Legal. legal. Eu não quero extrapolar aqui O para falar. Luiz fez o Luiz fez a mesma pergunta, se todos os casos é necessário utilizar taxinha e tal. Você colocou muito bem isso aí, Rodrigo, bem legal. Boa noite, Ah, por boa favor, noite. Jamil Opa, Sérculo. vai lá, Sérgio. É o seguinte, eu estou ouvindo dizer a elasticidade da membrana, ela não é elástica, ela é plástica, né? Porque se ela for elástica, quando você fixar e pressionar o enxerto, ele faz reabsorver o enxerto e não osso pressionado é osso reabsorvido. Então, ela tem esse poder de elasticidade ou é só plástica? Não, ela tem o poder de elasticidade, mas ela não vai comprimir o enxerto, Sérvulo, até porque se passar mais que isso, ela vai estourar. Tá? Você é muito bem colocado, muito. É que você está falando em plástico, porque você utilizava aquele Teflon, ou até, com todo o respeito, e por motivos óbvios, eu, você, o Rodrigo e o Sami, a gente utilizava até dique de borracha, tampa de Nescau. Tampa de Então, Nescau não, dióxido todo de mundo vai falar assim, alumínio. o quê? Todo mundo vai falar assim, o quê? Mas era o que tinha. As telas de titã, as membranas eram folhas de titânio. E isso gerava
essa sensação. E o legal disso tudo, Cérvulo, é que nós que passamos por isso, com a inovação do enxerto, com a inovação da membrana, com a tecnologia da impressão, da adição de matéria, a gente conseguiu superar, suprimir todas essas limitações que eram dos biomateriais sintéticos na década de 90, que era por isso que a gente começou a utilizar colágeno. O colágeno entrou porque era o único biomaterial que a gente tinha, que tinha algumas características que são boas, né? Claro, a gente utiliza nos últimos 20 anos, que resolvia a grande maioria dos nossos problemas, desde que a gente não tivesse um aumento ósseo vertical importante, que aí a gente tinha que usar as membranas não reabsorvíveis, que era o calcanhar de Aquiles de qualquer cirurgião. Ninguém quer utilizar alguma coisa não reabsorvível. Porque o não reabsorvível é bonito quando dá certo. Quando dá errado, antes não tivesse feito. Né? E nós que estamos ficando um pouco com o cabelo branco, ou estamos ficando sem, como o Rodrigo, né? a gente quanto mais a gente opera, menos cirurgia a gente quer fazer, né, Cérvulo? Você foi muito bem colocado isso, bem legal essa tua consideração. Tá legal, obrigado, viu? Obrigado, professor. Imagina, obrigado você. O Rodrigo, associada à pergunta do Cérvulo, deixa eu só. Posso só colocar essa aqui, Camila? Aí você já. Não sei se alguém levantou a mão. Tem uma pergunta assim, ó, da Catarine. Você descontamina a região contaminada do osso com alguma coisa, tipo APDT? Você faz algum tipo de descontaminação? A descontaminação, quando você tem algum tipo de... Eu entendo que é quando você tem, por exemplo, uma fratura, né, Caterine? Uma fratura, que tem uma lesão, alguma coisa desse tipo, né? Legal, essa é uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Olha só, tem uma situação, Caterine, que eu respeito muito, que são as lesões endodônticas. Lesões endodônticas crônicas, vou falar para você, corre. Assim, não faça nada, tá bom? Limpa, fecha e ó, tchau, vai embora, deixa cicatrizar. Porque eu já tive casos, e esses casos com uma prevalência alta, inclusive, na minha casuística, de pacientes que você vai lá, cureta, passa PDT, faz tudo que você quer, laser, água benta, faz tudo que você quer, faz um implante na mesma sessão ou bota um enxerto e o negócio depois fistula, contamina e vira uma caca, entendeu? Então, assim, se você tiver uma fratura recente que você consegue tratar, beleza, não tem problema nenhum. Vai lá, né, cureta tudo. Você pode descontaminar com PDT, embora eu particularmente não use isso como uma rotina da minha expectativa, não use. Mas você pode fazer descontaminação com outras coisas. Mas o que manda mesmo é a curetagem, a ação mecânica, tá bom? Se você não fizer essa curetagem, essa ação mecânica, você pode usar o químico que for, que não vai adiantar nada também. Então, você lava bem, né, cureta bem e faz as coisas. E geralmente dá certo, né? Bota na balança, assim, né? Todas as vezes que você quer ser mais seguro possível, você vai deixando essas coisas para segundo plano, né? Tipo assim, para uma segunda... Você não vai correr risco, entendeu? Tipo assim, se você tem uma área que está infectada, e se você quiser sempre, assim, você quer ser o mais segura possível, extrai o dente, deixa cicatrizar, vai lá, faz o implante depois. Agora, assim, se você quiser assumir riscos nessas fraturas, pode fazer, na minha casuística não tem problema. Agora, se você tiver com uma lesão endodôntica, principalmente se for uma lesão endodôntica crônica, eu não sei os outros professores, como é que é a experiência deles, depois eles podem falar, mas lesão endodôntica crônica, eu sugiro que você não trate na mesma sessão. Você extraia, curete, fecha, não bota nada, no máximo um PRFzinho ou uma membrana de colágeno se você quiser, e deixa para depois ver o que você faz. Tá bem? Ó que legal, Rodrigo. Em 2010, sei lá, o Beto, ou 2008, o Beto e o Sami vieram dar uma aula aqui. E o Sami falou de cirurgia virtual guiada e o Beto falou de laser. E o slide que ele mostra, que o laser, ele usa, o Beto e o Sami são meus gurus, né?
E o Beto e o Sam me falaram assim, olha, toda lesão você passa laser de cromo tal, vai melhorar, exceto a lesão endodôntica. A lesão endodôntica é uma lesão que a gente tem que respeitar, né? É a única que dá, que ela volta, né? É a única lesão que ela está estagnada lá há décadas e você tem, né, a Fênix, ela retorna do além, né? Ela está quietinha, sei lá, porque cargas d'água ela volta. Então é uma cirurgia que é uma lesão que a gente. Todo mundo pergunta, você tem que medo? E outra, toda vez que a gente tem, eu acho que 80% ou 70% dos casos de angina, de celulite, são por problemas endodônticos. Sim. Eu vi esse número em algum lugar. Eu acho que é Ó, importante deixa eu isso. só comentar uma coisa aqui. Em relação, assim, vamos dizer assim, condutas que você quer desinfectar um alvéolo, essas coisas, eu acho que são coisas que são muito válidas, tá? Você usar PDT, você usar o laser de Erbium, tudo isso é um plus a mais que você tem. O que eu estou dizendo é que se você não tem um laser de Erbium, por exemplo, né, você tem outras alternativas para poder descontaminar a região e ficar em segurança também, né? Então, não é porque você não tem um laser, essas coisas, que você não vai, por exemplo, fazer um enxerto ou essas coisas desse tipo, né? Se você colocar, é um diferencial a mais, mas se você ainda não tem condição de comprar, por exemplo, um laser que aqui na clínica a gente tem 3 deles, mentira, tá? Mentira. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Do Mentira. pouco eu tenho muito, Rodrigo. Tá bem, Caterine? Obrigado aí pela sua pergunta. Foi muito legal, tá? Beto, você quer colocar alguma coisa? Senão, enquanto todo mundo coloca ali, eu não sei se a Camila quer fazer alguma consideração. Aqui, enquanto todo mundo vai colocando aqui. Deixa eu Eu falar uma respondi coisa uma que eu pergunta para o esqueci. Ricardo. Deixa eu comentar Fala. rapidinho que eu acho que eu esqueci. É a seguinte, ó. Desde sempre que a gente faz cirurgia, quando a gente vai escolher um biomaterial, a gente está falando de PDO, né, de membrana, mas eu quero entrar um pouquinho só na parte de osso, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente vai falar mal de um biomaterial porque a gente experimentou e não usou da maneira correta. Então, assim, ó, se você for usar o Pleno Oss, que é espetáculo também, você precisa ter uma cabeça mudada, porque ele vai precisar ser condensado, tá? Esse ossinho, você precisa, faz de conta que você está fazendo uma restauração em amálgama. Então, ele precisa ser condensado, ele precisa ser adaptado. Só que o Pleno Oss, ele faz isso muito, muito, muito fácil. Ele tem uma hidrofilicidade imensa. Então, quando você faz o stick bone com ele, então, é melhor ainda. E se você fizer o protocolo que o Chocrum relata para fazer, de fazer o stick bone lá dentro do alvéolo ainda, e colocar o IPRF colocando e aglutinando e fazendo a condensação, cara, não vou falar que não tem erro, porque biologicamente a gente está sujeito a algumas coisas. Mas a possibilidade disso dar certo é muito alta. Muito, muito alta. Ok? É isso aí. Beto, Sami, vocês querem considerar alguma coisa? Enquanto se alguém tiver mais alguma coisa, eu tô olhando aqui no chat, tá ok? Eu quero tô parabenizar aqui. o Rodrigo, né? Como sempre, pela qualidade do material e a profundidade com que ele vai dentro dos estudos e da dedicação dele. Então, é sempre um prazer ver o Rodrigo falando e mostrando os casos e a ciência e o conhecimento que ele tem a respeito de tudo que ele faz, né, que se propõe a fazer. Parabéns, Rodrigo, e muito obrigado pela tua ajuda, hein? Obrigado, professor. O Sami roubou minhas palavras aqui. Rodrigo, cada vez que eu te ouço falar, impressiona mais, porque você vai numa profundidade, mas você transmite com simplicidade e clareza, entendeu? Eu acho que isso é privilégio dos grandes mestres, né? Colocar o conteúdo de forma muito objetiva e clara para a gente entender. Até a gente, eu já falei isso para você, você fala melhor do material do que a gente que ficou lá debruçado para desenvolver. Te agradeço muito, tá? Obrigado. Por todo o seu carinho, pelo cuidado na apresentação. E quem não conheceu ainda o material que o Rodrigo fez nosso aí da parte protética é de cair o queixo, né?
Obrigado, viu, Rodrigo? Um privilégio para a gente ter você, tá? Eu que agradeço a oportunidade, professor.